Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Paz seja com todos, vocês que já se conectaram. A gente está começando agora nosso culto online, nosso culto de ceia. Vou dar um tempinho aí para todo mundo conseguir se conectar. Você que já se conectou, você que já consegue me ver e me ouvir, vou pedir para você compartilhar esse vídeo. Avisa aí no grupo o pessoal da igreja que a gente já iniciou nossa reunião online, que a gente já está por aqui. Amém? Nós vamos começar o nosso culto de domingo, hoje dia 5 de abril, primeiro domingo do mês. Será o nosso culto de ceia. E enquanto o pessoal está se conectando, antes de começar a ministrar a palavra, eu queria dar 4 recadinhos para vocês, super rápidos. Na verdade, são 4 convites que eu gostaria de fazer a vocês, sejam da igreja, seja alguém que nos assiste pela primeira vez, seja alguém que não pertence a nenhuma igreja, mas você foi convidado para assistir essa live. Eu quero estender esses 4 convites a cada um de vocês. Em primeiro lugar, eu quero convidar você, que está passando por essa quarentena, ou enfim, você que está trabalhando, você que tem um pedido de oração, você que tem uma necessidade, você que precisa de ajuda, Você precisa de uma oração, você precisa, de repente, de alguma coisa física. Eu quero te convidar a nos inscrever, seja pelo Instagram, Ministério Reinar no Instagram, ou na página do Facebook, que é essa que a gente está transmitindo a live. Deixa lá um recadinho no inbox, deixa lá um recadinho no Messenger, escreva seu pedido de oração. Se você precisa que a gente ligue para você, deixe seu telefone, nós faremos uma visita online também. Hoje nós temos muitas ferramentas, nós temos muita tecnologia e não tem como nós não termos contato com você. Então, se você precisa desabafar, você precisa de um conselho, você precisa de uma palavra, você precisa de uma oração, deixa seu número, fale conosco. Nós temos uma equipe que pode te atender, que pode conversar com você, que pode te ajudar. Então nós estamos te esperando, tá? Meu segundo convite é que hoje é Santa Ceia. Então, talvez você não tenha na sua casa um suco de uva, um pão, mas pegue, no último caso, pegue água, pegue uma bolacha, pegue uma torrada, enfim. Separe algo para simbolizar. Eu estou aqui com meu suco e com meu pedaço de pão. Mas separe algo para simbolizar a ceia do Senhor, para você participar conosco. Nós estamos em comunhão, apesar das barreiras físicas, mas nós somos igreja, nós somos um corpo, e assim como o nosso Senhor Jesus, nós não o vemos, mas nós o sentimos, nós sabemos e cremos que a presença dele está na nossa casa, está na nossa vida. Como igreja, nós também saberemos que estamos em comunhão apesar das barreiras físicas. Então te convido hoje a participar da ceia conosco, a separar um pedaço de pão, bolacha, torrada, se você tiver o suco de uva, se não, pode separar um pouco de água. E no final da ministração eu vou celebrar a ceia e você é convidado para participar comigo. Amém? Em terceiro lugar, eu quero convidar você que é da igreja e você que sente no seu coração e que se sente à vontade para isso, para continuar contribuindo conosco com o seu dízimo, com a sua oferta, através da nossa conta no Banco Bradesco. Então nós temos a nossa conta, nós continuamos, apesar de não nos reunirmos na nossa igreja, no nosso templo, nós continuamos com todos os compromissos de aluguel, água, luz. Nós também temos assistência a famílias que precisam. E você vai ajudar não a igreja Ministério Reinar, mas você quando oferta na nossa igreja, você quando dizima na nossa igreja, você está ajudando pessoas no lugar, no bairro da onde a nossa igreja está colocada. Você está ajudando pessoas que ouvem essa palavra. Você está ajudando inclusive você, que hoje recebe uma palavra na sua casa através de uma tecnologia, através de um aparelho, através de uma internet, que é custeada por cada um de nós. Então, continue contribuindo. Nós não nos reunimos fisicamente, mas também temos a opção de você fazer o depósito na nossa conta do Bradesco. Em quarto lugar, eu quero fazer um convite a você se preparar. Eu sei que muitas pessoas que estão assistindo aos nossos cultos pela live, aos nossos cultos pelo YouTube,
Quando a nossa live termina, esse culto é publicado no YouTube, você pode assistir ele quantas vezes quiser e pode encaminhar para quantas pessoas você quiser. Eu sei que tem pessoas que talvez faz tempo que não entram em uma igreja, ou nunca entraram em uma igreja, ou não tem uma lembrança de qual foi a última vez que assistiu a um culto. Então, aproveite esse tempo para ouvir as palavras de forma online, aproveite esse tempo para nos acompanhar nos versículos que são postados, os estudos que são colocados, e se prepare, porque eu creio que em breve nós voltaremos a nos reunir como corpo de Cristo, num templo, fisicamente, e você é meu convidado especial para estar lá conosco. É muito precioso esse tempo que nós estamos tendo de nos reunir de forma online, de divulgar pela internet a palavra de Deus, de propagar a mensagem de Cristo por tantos canais que nós temos hoje, mas nada se compara a estarmos juntos, ministrarmos juntos, cantarmos, tocarmos na mão um do outro. Então aproveite esse tempo sim para se fortalecer, você que está afastado, você que está desviado, você que há tempos não entra numa reunião, numa igreja. Aproveite esse tempo para na sua casa você orar ao Senhor, você ouvir uma palavra, você buscar ao Senhor, mas se prepare, porque nós vamos voltar, nós iremos abrir novas igrejas e você é nosso convidado para estar em uma delas conosco, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar para a gente começar a ministrar a palavra, para recebermos a palavra. Então feche seus olhos onde você está e fale com o Senhor do seu modo, da sua forma. Eu quero orar abençoando essa palavra. Eu quero orar abençoando a sua vida e a sua casa. Eu quero orar abençoando o nosso mês de abril. Eu quero orar declarando todas as vitórias do Senhor sobre o nosso mês de abril, em nome de Jesus. Querido Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu venho à Tua presença, Pai, orar por cada um dos meus irmãos que assistem essa live, este culto, que participam dessa reunião, Deus. O Senhor é onipresente, é onipotente, é onisciente, pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E para o Senhor não há barreira física que te impeça de entrar em nenhum lugar. O Senhor pode estar agora em cada um dos hospitais onde há enfermos, onde há doentes. O Senhor está agora na casa de cada um que me assiste. O Senhor está, Deus, no quarto, na sala. O Senhor está presente aqui na minha casa. O Senhor está presente em tantos lugares. Senhor, nós iniciamos há poucos dias o mês de abril e hoje estamos aqui para consagrar ao Senhor. Eu quero consagrar, Deus, o emprego, eu quero consagrar o salário, eu quero consagrar a saúde, eu quero consagrar, Deus, a cada segunda, terça, quarta, quinta, cada momentos de lazer, o tempo em nome do Senhor Jesus, que nós viveremos o melhor mês de abril da história das nossas vidas. Nós seremos impactados pela Tua presença. Visita, Deus, cada um que está em casa, que ele sinta a Tua presença, que cada um dos meus irmãos sinta a Tua graça, sinta a Tua glória, Pai. Que nós possamos ser tocados pelo Teu poder, que nós possamos ser tocados pela Tua unção. Pai, em nome de Jesus, alcança cada lar, alcança cada família, guarda com o Teu poder, e que nós possamos passar por essa fase, Deus, sem sequelas. Que possamos passar por essa fase, Deus, de isolamento, passar por essa fase de enfermidades no mundo todo, mas eu e a minha casa não seremos atingidos. Cada um que me assiste, a sua casa, seus filhos, seus pais, seus irmãos, não serão atingidos em nome de Jesus. Não haverão sequelas, não haverão ferimentos, não haverá nada de mal que irá tocar os meus irmãos. Porque eu sei que o poder do Espírito Santo está sobre a vida de cada um. Visita-nos, Deus, com a Tua glória. Visita-nos, Deus, com o Teu poder. Visita-nos, Deus, com a Tua força. E que nós possamos a cada dia sermos renovados pela Tua presença. A cada dia, Pai, eu profetizo que haja o renovo, que haja a cura, que haja, Deus, a paz, visitando o interior de cada um, a casa de cada um, o lar de cada um. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, seu celular, ou você me acompanha. Eu quero ministrar uma palavra
que está no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Marcos, capítulo 8, versículo 34. Acredito que muitos de vocês já ouviram esse versículo. Se não esse versículo se tornou um ditado popular, uma fala que está na boca de muitas pessoas. Mas hoje eu queria, junto com vocês, estudar um pouquinho a respeito desse versículo e entender a palavra que Jesus quis nos trazer através dele. Então, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34, está escrito assim: E chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vou ler novamente com você. Chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amados, nós estamos vivendo dias, não somente por causa do coronavírus, mas tantas informações que chegaram antes disso e que têm vindo durante essa epidemia, essa pandemia, que nos levam a acreditar não seria a palavra, porque nós já acreditamos, nos levam a forçar ainda mais a ideia de que Jesus está voltando, de que o fim dos tempos está próximo. Nós vivemos dias de inundamento, nós vivemos dias onde a natureza tem se manifestado de forma como nunca antes. Nós vivemos dias de pragas, de dificuldades, de enfermidades. Nós vivemos dias de crises financeiras, onde o mercado do mundo, a área financeira do mundo tem se abalado. Nós vivemos dias de esfriamento de fé. Não é de hoje que nós vemos filhos matando pai matando os filhos. A moral do mundo tem se deteriorado. Rumores de guerra têm se levantado ano passado, ano retrasado. Nós temos visto afunilar cada dia mais o que a Bíblia escreve que aconteceria no final dos tempos. Existem muitas coisas ainda para acontecer, uma delas, o maior avivamento de todos os tempos, a maior manifestação do poder de Deus de todos os tempos, mas nós vemos que todos os sinais nos apontam que Jesus está voltando e que não demora muito. E nós vemos as pessoas da igreja se despertarem para isso, e isso é muito bom. Nós vemos as pessoas lembrarem disso. Nós passamos por um tempo onde não se foi falado nos púlpitos, foi debatido entre os cristãos acerca de que Jesus está voltando. E esse assunto tem voltado à tona, porque se nós pegarmos a Bíblia, talvez você tenha em casa uma Bíblia que você comprou há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, que não dá para ser manipulada, e se você abrir em passagens dessa Bíblia antiga, você vai ver que tem lá um conteúdo que diz exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Então é nítido que nós vivemos o cumprimento das palavras a respeito dos últimos dias. E por isso, por esse e por alguns outros, muitas pessoas estão buscando a Jesus. Muitas pessoas querem que Deus fale com elas. Muitas pessoas estão buscando a paz, estão buscando resposta, estão buscando solução, e isso é maravilhoso. As pessoas querem a sua salvação, e além disso, as pessoas querem a proteção para o seu lar, as pessoas querem a prosperidade que vai livrar elas do fome, as pessoas querem a segurança no mundo de tanta criminalidade, no mundo de tanta dificuldade social. As pessoas querem orientação, as pessoas querem propósito de vida, as pessoas querem a pertencimento, resposta para suas angústias. Muitas pessoas, pela situação do vírus que vivemos, pelas situações das guerras que nós já vínhamos enfrentando, pelas situações a decadência moral da nossa sociedade, né? A violência, o desprezo pelos mais velhos, o abandono de incapazes. As pessoas vêm buscando um norte, e graças a Deus, nos últimos dias, as pessoas têm buscado esse norte em Jesus, em Deus e na sua palavra.
Então há um despertamento muito grande para se chegar a Jesus e para se obter respostas. Há um despertamento muito grande para as pessoas receberem paz, para as pessoas receberem sentido, orientação, caminho, para onde eu vou, quem eu sou, o que eu faço nesse mundo, como crio os meus filhos. Né? Eu vou ser pai, minha filha chega agora no mês de abril, e há essa angústia, como criar minha filha nesse mundo, e os meus filhos que virão. Né? Muitos de nós que trabalhamos numa empresa ou autônomo, você produz algo com as suas mãos, a angústia, o que será de mim nesse mundo? E nós buscamos em Deus essas respostas, né? Eu tenho certeza que você faz isso, eu também faço isso. Nós buscamos em Deus um apoio, nós buscamos em Deus uma base, nós buscamos em Deus um auxílio para ultrapassar esse tempo difícil e todos os outros que vêm. Né? Eu falei isso no domingo passado, as crises sempre existiram, existem hoje e sempre existirão. E nós buscamos uma forma de vencê-las. E nós tentamos, de todas as formas, atrair a presença de Deus, atrair o favor de Deus, atrair a manifestação da presença de Deus. E esse versículo ele vai falar um pouquinho pra gente sobre isso. Eu tenho certeza que se você parou o seu domingo em casa, onde ninguém está te vendo, eu não estou vendo vocês. Vocês me veem, mas eu não sei quem está me assistindo. Eu não consigo agora interagir com vocês porque eu estou aqui gravando. Mas ninguém está vendo se você ligou sua câmera e sua live e deixou o seu celular jogado. Ninguém sabe se você realmente está prestando atenção na palavra. Ninguém sabe se você efetivamente está orando, está buscando a Deus. Você não tem um compromisso de me provar para alguém que você está buscando a Deus. Né? Mas com certeza você só ligou essa live, você só está assistindo porque você precisa de Deus, porque você reconhece que há uma necessidade no seu coração de que um milagre aconteça, de que uma proteção venha, de que o poder de Deus se manifeste na sua vida, de que a alegria possa tomar conta de você, para que os seus dias sejam transformados em dias melhores. E esse versículo que nós lemos, ele vai trazer algumas direções, ou ele vai trazer a forma que Jesus nos ensina de como seguir a Ele, de como encontrar a Ele, de como achá-lo nessa caminhada da vida. Né? Duas pessoas podem sair de casa numa manhã e combinar de se encontrar, mas se elas não forem pelo mesmo caminho ou não estiverem indo para o mesmo alvo, esse encontro não vai acontecer, mesmo que as duas tenham saído de casa e andado muito. Eu combino com você de amanhã nós tomarmos um café da manhã, mas eu saio da minha casa e eu vou para uma padaria na zona norte de São Paulo. Você sai da sua casa e você vai para uma padaria em Cumbica. Nós saímos de casa, acordamos cedo, pegamos uma condução, andamos muito, mas o nosso encontro não vai acontecer. Eu não vou te ver e você não vai me ver, porque não andamos no mesmo caminho e não traçamos a mesma rota. E isso acontece muito nos nossos dias. Nós buscamos a Deus, nós dedicamos tempo, nós queremos ser pessoas que agradem a Deus e queremos atrair a atenção de Deus. Mas se não formos pelo mesmo caminho que Deus anda, se não estivermos caminhando para a mesma rota que Deus também está indo, nós não vamos ter esse encontro com Ele. E não vamos agradá-lo, e ao mesmo tempo também não vamos receber absolutamente nada dele. Então, tão importante quanto você sair da sua casa, tão importante quanto você assistir uma live, tão importante quanto você se dizer cristão, é você alinhar e saber que você precisa estar no mesmo caminho e está indo para a mesma rota que Jesus está indo também. E esse versículo, esse texto, ele vai nos ensinar a seguir a Jesus, a buscar a manifestação de Jesus da forma como ele deseja ser achado, no caminho pela qual ele está trilhando. Para te dar um contexto a respeito desse texto, Jesus, aqui em Marcos 8, ele está no auge do ministério dele. Ele começa o capítulo multiplicando pães e peixes, talvez você já tenha ouvido falar nessa passagem, onde ali há mais ou menos 15 mil pessoas com fome, e Jesus ele pega pão e peixe, multiplica e alimenta muitas pessoas. Nessa mesma ocasião, Jesus vai curar pessoas, nessa mesma ocasião, Jesus vai alimentar pessoas. Nessa mesma ocasião, a fama de Jesus começa a correr. Cidades, pessoas de outras religiões, pessoas que não têm religião, pessoas que passaram a vida inteira doentes e não tinham expectativa nenhuma de cura, começam a olhar para Jesus e falar: olha,
alguém que faz milagre. Tem alguém que faz o impossível. Tem alguém muito poderoso. E a fama de Jesus começa a crescer, ele começa a ser buscado, e as pessoas começam a depositar nele toda a esperança. As pessoas começam a olhar para ele e tratá-lo como alguém que não é um ser humano. Começam a tratá-lo como um Deus. Não Deus Todo-Poderoso, mas como um Deus, como uma figura mitológica. Como alguém, um super-herói. E começam a jogar todos os casos para ele e falar, me dê solução, você é poderoso para fazer isso, você é um homem que tem alguma mágica nas mãos, você é um homem que pode fazer muitas coisas. E Jesus, nesse mesmo capítulo, também um pouco para cima do versículo que nós lemos, ele chama os discípulos reservadamente. E ele tenta explicar o seguinte, olha, o que as pessoas estão achando que eu sou? O que as pessoas dizem de mim? E os discípulos vão falar, olha, alguns dizem que você é a reencarnação de Elias, você é um homem do passado muito poderoso que voltou para abalar os nossos dias. Alguns dizem que você é a reencarnação de João Batista, outros dizem que você é um profeta, enfim. As pessoas estão colocando você como uma figura, como um super-herói, como se você fosse um poder que ninguém alcança. E Jesus ali vai ter uma conversa com eles e vai estabelecer a igreja, vai criar a igreja. Até então não existiu como igreja. E o que Jesus está querendo dizer com isso? Olha, esse poder, essa obra, ela não acaba em mim. Eu vim aqui para trilhar um caminho que vai agradar a Deus e que vai fazer a obra de Deus. E eu quero que isso continue depois de mim. Eu quero que esse caminho seja trilhado por todos vocês. Ele diz, eu começo hoje um movimento chamado igreja. Pessoas que venham depois de mim para fazer as mesmas coisas que eu fiz. Pessoas que venham depois de mim para servir a Deus. Pessoas que venham depois de mim para curar os doentes também. Pessoas que venham depois de mim para alimentar os famintos também. Pessoas que venham depois de mim têm o mesmo pensamento. Pessoas que têm o mesmo senso de justiça que eu tenho. Então eu crio a igreja. Por isso que é importante você estar em uma igreja. Por isso que é importante nós estarmos juntos. Por isso que eu não estou sozinho orando na minha casa hoje. Eu poderia ajoelhar, ler um versículo, mas eu estou aqui compartilhando a palavra com você, porque é importante que eu te sirva com o que eu tenho, que eu leve até você o que eu tenho, como Jesus fazia, e que outras pessoas sirvam também com o que tem. Aqueles que podem servir com um abraço, aqueles que podem servir com uma oração, aqueles que podem servir com seus bens, aqueles que podem servir com um alimento. E Jesus falou, eu quero que vocês continuem fazendo isso. E ali ele cria a igreja. Só que logo em seguida que ele cria a igreja, que ele diz, olha, vocês também podem fazer coisas grandes, vocês também serão super-heróis. E todo aquele que quiser servir a Deus terão esses mesmos poderes. Terá essa mesma condição de fazer o bem. Um dos discípulos dele, que é Pedro, chega para ele e fala, Jesus está numa conversa dizendo, olha, até porque eu vou estabelecer a igreja, porque eu vim para esse mundo para morrer na cruz, para salvar a humanidade. E Pedro interrompe e diz, eu não vou permitir que você morra na cruz. Nem por cima do meu cadáver você vai. Eu não vou deixar. E naquele momento Jesus diz uma palavra dura para Pedro. Ele fala, para trás de mim, Satanás. Ele vai chamar um amigo, um discípulo que mora com ele, que cedeu o seu barco e a sua casa para Jesus. Jesus vai olhar para ele e falar, Satanás, fica quieto. É duro. Já pensou, eu estou aqui nessa live, você está me assistindo, buscando uma palavra de esperança, e eu olho para você e falo, diabo, você é um demônio. Isso é duro, é ofensivo de se ouvir. Mas o que Jesus estava querendo dizer para aquilo? Você não entendeu nada. Você não vai me servir, você não vai fazer o bem nesse mundo, você não vai mudar de vida, nem ajudar ninguém a mudar de vida do seu jeito. Não é da sua maneira. Não é do jeito que você quer. Meu caminho não é você quem decide. Não é você quem diz. O meu encontro com Deus, essa rota que Deus estabeleceu e que eu estou caminhando para ir, não é o que você pensa. Mas é o que eu entendi de Deus e vou fazer. E aí entra no versículo que nós acabamos de ler, que é a mensagem dessa noite que eu quero compartilhar com vocês, onde Jesus vai dizer como nós podemos nos encontrar com Ele. Como eu posso garantir que o poder de Deus vai se manifestar na
minha vida? Como eu posso ter certeza que eu estou indo na direção certa? Como eu posso saber que tudo que eu faça não vou ouvir de Jesus? Olha, o diabo fazendo através de você. É maligna a sua intenção. É ruim o que você está fazendo. Como que eu vou ter certeza de que o que Deus está fazendo na minha vida, que o passo que eu estou, a palavra que eu estou falando, de que tudo o que eu faço é de Deus, vai gerar algo bom, vai abençoar alguém, vai abençoar alguma família, vai abençoar alguma área? Como que eu sei? Jesus vai me ensinar. Jesus vai me ensinar como segui-lo de forma correta. E ele começa dizendo, olha, porque ele chama a multidão, ele chama os discípulos, ele vai ensiná-los como vir após mim, como seguir a mim, como fazer a minha vontade, como viver de forma a agradar a Deus e de forma a receber o favor de Deus. Jesus vai nos dar algumas orientações. Em primeiro lugar, Jesus vai dizer uma palavra-chave para qualquer pessoa que deseja ser abençoado por Deus e que deseja ter uma vida que faça sentido. Se você sente vazio, se você sente que a sua vida ao longo dos anos não tem tido um propósito, não tem tido relevância. Eu trabalho, eu tenho casa, eu como, eu faço bem aqui e acolá, mas eu não sinto que a minha vida é relevante. Eu não sinto que se eu partisse hoje, impactaria alguém, algum amigo, alguma coisa deixaria de existir por causa de mim. Jesus, ele vai dizer aqui alguns ensinamentos chaves para a gente viver essa vida. E o primeiro segredo que Jesus vai dizer é que a primeira coisa de alguém que quer segui-lo é o querer. Anote essa palavra, querer. Se alguém quiser vir após mim, querer é uma palavra muito importante para nós entendermos. Amados, o Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 12, diz um versículo que está escrito exatamente o seguinte: o reino de Deus é tomado à força e os que se esforçam se apoderam dele. Quando Jesus diz que o reino de Deus é tomado à força e os que se esforçam se apoderam dele, Jesus não está querendo falar de briga física. Não significa que eu vou ter que dar um soco na cara de alguém para ser cheio da presença de Deus. Eu não imagino Jesus me ensinando a matar alguém para ele me abençoar. Eu não imagino Jesus me ensinando a gritar com o meu patrão para eu receber uma promoção. Eu não imagino Jesus me ensinando a sair nervoso no meio da rua, pegar meu carro e dar cavalinho de pau para eu ser um homem bem-sucedido. Não imagino a violência como essa força dita nesse versículo. Mas existe algo que a gente usa em muitos... quando você que namora ou que já namorou, já deve... Se você terminou algum relacionamento, provavelmente você usou um motivo. Ele não tinha força de vontade. Não percebia força de vontade em me ver. Não percebia força de vontade em melhorar. Na empresa a gente usa muito isso. Não tem força de vontade. O que é força de vontade? Não é a minha força de levantar um carro. Não é a força que eu tenho no meu músculo para dar um soco. Mas é a força, é o tamanho da decisão que eu pretendo tomar. O quanto eu estou disposto a fazer. É a força da minha vontade, do meu querer. E é nesse ponto que Jesus fala em Mateus. Que o reino de Deus, os milagres, a prosperidade, a paz, a fé, os dons do Espírito, a manifestação dele, uma vida que faça sentido nesse mundo, ela acontece mediante a força da minha vontade. E ele quer dizer exatamente isso. Os que têm mais força de vontade, os que se empenham em decidir mais, os que decidem mais rápido se apoderam daquilo que Deus pode oferecer. Os que tomam as decisões mais rápido, os que exibem para Deus a vontade de viver algo, vivem aquilo que Deus tem a oferecer. Jesus deixou muito claro os que querem me seguir. Eu teria que ler muitos versículos aqui e eu não vou porque eu não tenho tempo.
Mas eu posso te falar que existem muitas passagens na Bíblia de pessoas que nunca entraram numa igreja, de pessoas que nunca foram acompanhadas, discipuladas por alguém. Pessoas, inclusive, que eram inimigas do povo de Deus e foram abençoadas. O centurião, a mulher com fluxo de sangue, uma mulher que Jesus chegou a chamar ela de cachorrinho. Há uma passagem na Bíblia que fala: Senhor, me ajuda. E ela não fazia parte do povo de Deus. Ela não era uma mulher digna aos olhos da sociedade daquela época. E Jesus chegou para ela e falou: não é lícito, não me é permitido deixar de abençoar os meus filhos para dar comida para um cachorro. Jesus faz uma alusão ali a uma casa. Ele fala: eu não posso parar para te atender se eu tenho um monte de gente que é do meu povo e que também precisa de milagre. E aquela mulher, ela vai dar uma resposta para Jesus e falar: eu entendo, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa. Ou seja, eu entendo que você tem demanda, eu entendo que você tem que atender, eu entendo que existem pessoas que você tem prioridade, mas eu não vou sair daqui, porque eu entendo que os cachorrinhos também podem se beneficiar. E se você tiver 15 minutos, se você tiver algum tempo, se você fizer uma oração generalizada, eu vou me aproveitar disso. Então eu estou te falando, eu não vou sair daqui, eu não vou embora, eu não vou desistir. A força da minha vontade é levar esse milagre para minha casa. E naquele momento Jesus parou e falou: você vai ser abençoada, você se tornou digna, porque o seu querer levou você a ser abençoada. Jesus não pediu para ela fazer uma carteirinha de igreja, Jesus não pediu para ela fazer um curso ou se batizar, mas Jesus disse: primeiramente você vai ser abençoada nesse momento porque você quis isso. Precisamos entender que toda mudança, toda melhoria, toda paz que buscamos, as direções que nós queremos de Deus para a nossa vida, os milagres de Deus para as nossas vidas vão se manifestar mediante o nosso querer. Tem um ditado que existe que diz que querer é poder. É óbvio que se eu quiser ficar rico, não vai ser isso do dia para a noite. Mas para eu ficar rico, eu preciso querer. É óbvio que se eu quiser emagrecer 20 quilos, não vai ser do dia para a noite que isso vai acontecer. Esse poder não vai se manifestar do dia para a noite. Mas para eu emagrecer 20 quilos, eu preciso querer. É óbvio que se eu quiser que Deus me abençoe com todas as bênçãos que Ele tem para mim, isso não vai acontecer com uma oração de 5 minutos, numa noite. Mas para que Ele dê tudo o que Ele sonhou para a minha vida, eu preciso querer. Você precisa querer mudar de vida. Como líder religioso, muitas vezes pessoas me perguntando, me questionando, às vezes até me cobrando. Fulano saiu da igreja, ciclano está passando por uma dificuldade espiritual, não seria sua obrigação ir até a casa dela? Não seria sua obrigação ligar para ela, ligar para ele, mandar uma mensagem e saber o que está passando? Não seria sua obrigação ir lá e levar ela a mudar de vida? A minha resposta, ela precisa ser igual à resposta de Jesus. Não é minha obrigação. Não é o que eu devo fazer. Porque a pessoa precisa querer. E se ela não quiser, não tem o que eu faço. E se ela quiser, o meu papel como líder religioso é acompanhá-la. É ajudar o querer dela. É ajudar ela a entender como ela vai praticar aquilo que ela desejou querer. É como num relacionamento. O marido que bate na esposa. É suficiente a esposa falar para ele: olha, eu vou te abraçar porque você vai mudar? Não, ele precisa querer mudar. Ele precisa querer mudar. Não adianta a esposa ficar em pé e falando: eu sou muito boazinha, eu vou fazer de tudo. Não, mas eu vou me esforçar muito. Se o marido não quiser mudar, não vai acontecer. Um relacionamento de namoro, onde o namorado decide: esse final de semana eu não quero te ver. Não adianta a namorada fazer um café da manhã, fazer um almoço, falar: vou fazer de tudo para você vir aqui em casa, porque se ele não quiser, o esforço dela não vai provocar nada. Se você não quiser mudar de vida, a minha oração não vai fazer nada por você. Se você não estiver disposto e não falar para Deus que quer ser alguém usado por Deus, os meus ensinamentos não vão servir de nada para você. Se você não quiser ser uma pessoa bem-sucedida nessa terra, você pode comprar
todos os cursos possíveis, você pode fazer todas as mentorias possíveis, que não vai acontecer absolutamente nada com você. Você provavelmente é um adepto da internet e passando o seu feed do Instagram, do Facebook, você diariamente vê ali as centenas de cursos que são oferecidos, que prometem mudar a vida de um dia para o outro. De plataformas que existem, de pessoas que dizem, olha, você pode mudar a sua mentalidade. Você provavelmente em algum momento da sua vida já fez algum treinamento, já participou em algum curso, que o conteúdo dele é, você vai agora levar. Você já fez um treinamento de capacitação, você já fez um treinamento de desenvolvimento. Se você é da igreja, em algum momento você já participou de um congresso. Quantas centenas de congressos eu já participei na minha vida? Se você cresceu na igreja, provavelmente você já participou de conferências e de cultos que foram excepcionais. Mas isso não te garantiu nada. Você chegou hoje, talvez você esteja na sua casa com pânico, com medo, com a sua fé fraca. Você pode ter participado de treinamentos com os melhores líderes, com as pessoas. E hoje, com o YouTube, a gente não precisa muito. Você entra. Existem homens sábios, homens de bem, como Cortella, como Flávio Augusto, Geração de Valor, enfim. Existem conteúdos disponíveis na internet e milhares de assinantes que pagam. Mas a vida não muda. E ao mesmo tempo é engraçado nós vermos relatos de pessoas que nunca tiveram acesso a um curso, que nunca tiveram acesso a um desenvolvimento, que nunca tiveram acesso a uma mentoria, pessoas que vieram camelôs, pessoas que vieram do comércio informal, que vieram das periferias, né? Não sei se você conhece, ouviu falar, por exemplo, do Rick Chester, que vendia água na praia e gravou um vídeo da periferia e hoje se tornou um homem rico. E tantos outros exemplos, você deve conhecer vários, eu não vou aqui ficar falando de personalidades, mas você com certeza conhece alguém que não fez curso, que não fez treinamento, que não fez um projeto incrível no papel, mas mudou de vida porque quis. Falou, eu quero, eu desejo, a minha vontade é mudar. Eu conheço, por exemplo, de fumar porque quis. Eu tenho um exemplo na minha casa. Meu pai um dia acordou e falou, eu decido não fumar mais, e isso faz mais de 10 anos. Nunca fez uma palestra, nunca precisou de um remédio, nunca pegou um aparelho. Não, ele decidiu, ele se converteu, ainda fumando, ele passou um tempo e entendeu que aquilo era ruim para ele. Ele falou, chega. E talvez você também já tenha vivido uma experiência na sua vida de querer tanto algo e falar, eu quero isso. Mas para aquilo que você ainda não conseguiu, para aquilo que você tem encontrado dificuldades, e especificamente nessa noite, para ter um encontro com Deus, para ver a manifestação de Deus na sua vida, para acabar com esse vazio, com essa angústia que só Jesus pode preencher. Eu quero te falar algo, só Jesus pode secar esse teu choro. Só Jesus vai acabar com essa tua insônia. Só Jesus pode te dar paz para seguir em frente, porque o mundo sempre foi cruel e sempre vai ser. A vida, ela é difícil e sempre vai ser, mas Jesus nos dá uma rocha, Jesus nos dá base, Jesus é segurança em qualquer momento. Você não vai encontrar nenhuma força, você não vai encontrar saída, você não vai encontrar paz sem Jesus. Não haverá sentido para a sua vida sem Jesus. Você pode fazer o que quiser, eu te desafio a me comprovar que você, durante um período da sua vida, deixou Jesus completamente de lado e você acordou e dormiu bem, alegre. Você pode sim ter conquistado muitas coisas. Sim, ter tido muito tempo de lazer. Você pode ter dado muita risada, mas eu te desafio a me comprovar que você teve por um momento paz plena sem Jesus. Que você dormiu e acordou e não sentiu vazio e não sentiu questionamento. Para onde minha vida está indo? Que você teve certeza de quem é e de para onde está indo sem Jesus. Eu te desafio a isso. Porque eu sei que não existe. Só Jesus traz vida e vida em abundância. E é aí que Jesus quer entrar. Você não vai ter encontro com Ele se você não quiser. Você não vai ter sua vida mudada se você não quiser. Eu vou mais além. Você não vai ser salvo se você não quiser. Jesus morreu na cruz para que eu
céu. Para que esses sinais do fim dos tempos nos apontassem dizendo: ei, existe um lugar que eu preparei para vocês viverem a eternidade. E ainda que Jesus volte daqui 10, 20 anos, ele pode voltar para mim e para você a qualquer momento, porque eu não sei do dia de amanhã se eu vou estar aqui, se você vai estar aqui. Mas existe um céu e existe um inferno, queira você ou não. Você tem a opção de encarar essa realidade e de acreditar nessa realidade e trabalhar por ela. E você tem a opção de ignorar essa realidade, mas isso não muda o fato de que existe. E só tem uma forma de você ser salvo, se você quiser. Se você ter a força de vontade, se você se esforçar de decidir: eu quero ser salvo, eu quero seguir a Jesus, eu quero aprender com Ele. Você precisa querer, meu amado. Você precisa querer mudar de vida. Não adianta você ficar esperando a minha ligação, não adianta você ficar esperando o seu patrão, não adianta você ficar esperando a sua empresa melhorar. Quando eu estiver menos cansado, quando eu estiver casado, quando eu tiver filhos, quando eu tiver... Isso é apenas uma resposta que você está dando: Jesus, agora eu não te quero. Senhor, agora eu não quero. E você, para tentar justificar diante de Deus, vai colocar barreiras. Vai colocar justificativas. Senhor, não é que eu não te quero, eu não vou te buscar agora, eu não vou ir cultuar hoje, eu não vou abrir a Bíblia, eu não vou agradecer pelo meu dia hoje, porque eu estou corrido, porque eu estou cansado, porque o apóstolo não me ligou, porque o irmão da igreja não me abraçou, porque eu tenho um vizinho que é cristão e ele brigou comigo. Jesus não tem nada a ver com isso. Ou você quer Ele ou você não quer, ou você deseja ter uma vida com Ele ou você não deseja. E a minha orientação para você essa noite é: queira ter uma vida com Deus. Queira conhecer a Deus. Queira a manifestação de Deus na sua vida. Deseje que Deus dirija a sua vida. E desejar não é falar. Querer não é você dizer: Deus, eu quero. Querer é a decisão que você toma. Hoje eu decido falar com Ele todos os dias. Hoje eu decido, eu quero. Se você nessa noite estiver tão decidido a comer pão, você é capaz de quebrar a quarentena para ir na padaria. Independente do grupo de risco que você esteja. Se nessa semana você estiver decidido que, independente das notícias do governo, você vai voltar a trabalhar, você vai trabalhar, você vai tomar uma decisão, você vai sair da tua casa, você vai arrumar alguma forma de trabalhar. Porque é a decisão que você tomou. Então decida servir a Jesus. Decida andar com Ele. Decida abrir a palavra dEle e ler. Decida orar, se preciso, decida buscar ajuda, e eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para te orientar, eu estou aqui para ajudar aqueles que querem uma vida nova. Como outros pastores, como outras lideranças, como os pais estão para ajudar os filhos que querem. Talvez você conheça filhos de uma mesma família. Um irmão foi bem, o outro se enfiou nas drogas. Um irmão cresceu e formou família, o outro está jogado no mundo, com o mesmo pai, que ama os dois filhos e que tem o desejo para que os 2, 3, 4, 5 filhos vivam bem. Mas os pais só podem interferir no querer dos filhos. Os patrões só podem interferir no querer dos funcionários. Eu não posso chegar num funcionário meu e falar: eu quero que amanhã você trabalhe na parte química. Se ele não quiser, ele vai ficar em pé. E não tem o que eu faça. Queira servir ao Senhor. Queira mudar de vida. Queira a salvação que está às portas. A salvação que está aqui na nossa cara. Queira uma vida nova. Queira a prosperidade do Senhor. Decida por isso. E continuando aqui o nosso versículo, ele vai dizer que quem quer, quem toma a decisão, precisa negar-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? O que é ignorar a si mesmo? Si mesmo significa um molde, um padrão. Nós temos na nossa vida toda padrões a serem seguidos. Vou te dar exemplo. Eu tenho a minha empresa. Eu trabalho segunda a sexta. Eu trabalho em RH há mais de 10 anos. E a minha empresa ela tem um padrão. Eu tenho um vestuário para usar na minha empresa. Então, se eu chegar de bermuda na porta da minha empresa, eles não deixam eu entrar. Se eu chegar de camisa de time na porta da minha empresa, eles não deixam eu entrar. Porque tem um padrão.
Eu trabalho na área administrativa e na área administrativa da minha empresa tem um horário. E se eu não cumprir o horário, eu vou ter um desconto. Existe um padrão de horário para eu trabalhar. Você que trabalha, provavelmente na sua empresa também tem um padrão. Eu sou casado. Talvez alguns que me assistem são casados. E todo casamento ele tem um padrão. Por exemplo, eu ganho meu salário e eu não posso chegar no dia 30, quando eu recebo, e falar, eu vou pegar todo o meu dinheiro e eu vou pra praia sozinho, e eu vou alugar um apartamento, eu vou ficar lá e as contas de casa, minha esposa se vira. Eu não posso fazer isso. E não importa se eu gosto ou não, meu casamento tem um padrão. Existe um padrão que eu e minha esposa nós temos que seguir. A nossa casa entrou na equação das nossas vidas. Eu vou ter uma filha. E para criar um filho tem um padrão. A lei brasileira, por exemplo, ela pune os pais que não fornecem educação escolar para os filhos. Então eu não posso falar, minha filha vai chegar aos 10 anos, eu não quero que ela vá para a escola porque a escola hoje em dia é muito perigoso. Não, existe um padrão que eu tenho que seguir. Um padrão na escola, um padrão no trabalho, um padrão no relacionamento. Talvez alguns que me assistem já fizeram faculdade, eu já fiz faculdade, faço pós-graduação. E quando eu entrei na pós-graduação, eu faço pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas e eu assinei um contrato. E o contrato da minha pós-graduação, ele diz o seguinte, olha, você não pode ter mais que 25% de falta, você tem que pagar no dia 10, você tem que fazer o trabalho até 7 dias depois que a matéria termina, o horário de chegada na sala de aula é X horas, o horário de saída é X horas, você vai ter que utilizar o material XYZ. É o padrão da faculdade que eu fiz. Você que fez faculdade teve seu padrão. Alguns fizeram faculdade de segunda a sexta, outros EAD, outros a faculdade, a nota de corte era 6, era 7 pontos, a prova era bimestral ou semestral, enfim, o que eu quero te dizer é que todas as áreas das nossas vidas existe um padrão. E nós seguimos. Seu trabalho, que você está lá e você não pode perder um emprego, você segue exatamente o padrão da empresa. Se é uniforme você usa, se tem horário você cumpre. No seu relacionamento você tem um padrão. Você, homem, pode querer jogar bola sexta, sábado e domingo, mas você não faz pelo padrão do seu relacionamento. Você, mulher, gostaria de comprar tudo de maquiagem, ou tudo de bolsa, ou tudo de viagem. Você não faz, porque existe um padrão para o seu relacionamento. E para servir a Deus, para agradar a Deus, também existe um padrão. Por que não? O problema é que nós vemos hoje pessoas querendo servir a Deus de qualquer forma, de qualquer modo. Ou seja, para a empresa eu sigo o padrão da empresa, no meu relacionamento eu sigo o padrão do meu cônjuge, daquele com quem me relaciono. Na vida escolar eu sigo o padrão da escola. Na faculdade eu sigo o padrão da faculdade, mas na hora de servir aquele que me sustenta, que me dá vida e que me acompanha, aí o padrão é meu. Aí eu decido a frequência, eu decido o dia, eu decido como. E aí nós vamos ver a bagunça que acontece nas nossas vidas e na nossa sociedade quando nós infringimos padrões. Aí nós vamos ver pessoas servindo a Deus, agora não existe mais igreja, e a gente começa a ouvir os absurdos que a gente ouve. Não, porque agora serve a Deus cada um na sua casa, não, agora a gente serve a Deus desse jeito, não, a Bíblia ficou antiga, não, agora o padrão vai ser, a gente vai cantar Chitãozinho Chororó, eu não tenho nada contra, não é esse o ponto. A questão é que Deus espera de nós um comportamento de acordo com a sua palavra, e a sua palavra toda. A questão é que se Deus manda amar a todos. E aí nós colocamos nosso padrão. Eu vou amar aquele que é bom. Porque eu sou crente, mas não sou besta. Não é esse o padrão. Mas você faz do seu jeito. Negue-se a si mesmo. Negue o seu padrão. Existe um padrão para servir a Deus. Existe um padrão para servir a Deus e ponto. Jesus vai salvar aqueles que se pareçam com Ele. Eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo não, vou te dar um fato. No Evangelho, Jesus ele dá um spoiler do dia em que o mundo vai acabar e todos nós iremos comparecer diante dele, onde haverá um céu e um inferno. Vou te dar um spoiler do que vai acontecer.
Jesus ele chega para todo mundo na palavra dele e diz: olha gente, eu vou dar um spoiler aqui porque eu sei de todas as coisas. Naquele dia, muitas pessoas vão chegar até mim e vão ter a cara de pau de falar: Jesus, ó, me dá passe livre, bota um Uber Black na porta para me levar, porque no teu nome, Jesus, eu fiz muita coisa. Eu curei gente, eu levantei gente de cadeira de roda, eu fiz cego enxergar. Jesus, eu expulsei demônio, chutei Satanás, eu taquei fogo em tudo quanto é capeta. Eu tô garantido. E Jesus disse o seguinte: sabe o que eu vou falar, pessoal? Saiam da minha frente, porque eu não conheço você. Jesus, você tá pirado? Você tá doido? Como não me conhece? Eu sou o líder tal, eu sou o crente tal, eu sou o homem tal que tem um país inteiro. Ele falou: meu querido, você tá me atrapalhando. Eu não te conheço. Não existe similaridade entre eu e você. Ser cristão significa ser igual a Cristo. Você fez alguma coisa, você não fez o que eu queria. Existe diferença nisso. Se eu pegar R$1.000, der na sua mão e falar para você: você pode me fazer um favor? Deposita esses R$1.000 na conta do Santander do Joãozinho para mim, que eu estou devendo ele. Você deposita R$1.000 na conta do Santander do Joãozinho. Você pegar esses R$1.000, fala assim: ó, eu estou atrasado, o Santander é longe, eu vou depositar em qualquer conta no Bradesco. Pelo menos eu fiz. Eu te pergunto, você me ajudou? Você fez o que eu precisava ou você me criou um problema? Você pode dizer para mim: apóstolo, eu fiz o depósito. Eu fui ao banco, eu coloquei no envelope, eu depositei, eu fiz. Mas você não fez o que eu te pedi. Você não fez o que eu precisava que fosse feito. Eu perdi R$1.000, eu vou ter que me virar para achar outros R$1.000 e minha dívida com o Joãozinho vai vencer, eu vou atrapalhar ele, eu vou sujar meu nome. Olha o problema que você me criou porque você resolveu fazer o que eu te pedi do seu jeito. É a mesma coisa com Jesus. Tem gente tentando fazer algo do jeito que acha, como pensa. Então você é cristão e não pega numa Bíblia, você é cristão e não ora, você não ama o próximo, você não pratica generosidade, você não faz do jeito que Jesus te falou para fazer. Você está acreditando em conto, você está acreditando em fábula, em historinha para boi dormir. Quer andar no mesmo caminho que eu? Negue-se a si mesmo. Nós temos coragem de seguir o padrão da empresa. Muita gente não gosta de acordar cedo, mas de semana acorda às 5 horas da manhã, porque eu preciso seguir o padrão da minha empresa. Muita gente não suporta o governo, seja o governador, seja o presidente, mas tem que pagar o seu imposto, porque é o padrão do Brasil. Nós achamos um roubo, um absurdo a carga de imposto que nós pagamos. Mas você paga, porque você sabe que senão vai ter consequências. Paga chorando, mas paga. E você que estudou, tinha que estar lá no horário. Fazia trabalho reclamando, fazia prova murmurando, mas fazia. Chega na hora de Deus, a gente fala: não, aqui é do jeito que eu quiser, aqui é bagunçado, aqui vai ser eu quem vou decidir. Não existe isso, querido. Existe um padrão. Existe um padrão para que você ande com Deus. E quanto mais cedo você se enquadrar, melhor vai ser. Como todo o resto na sua vida. Quanto mais cedo você se adaptar ao casamento, mais feliz será. Quanto mais cedo você se enquadrar às regras da empresa, melhor será seu crescimento. Quanto mais cedo você se adaptar ao padrão de Deus para a vida humana, melhor vai ser. Existe um padrão para que o homem seja homem. Existe um padrão para a mulher. Existe um padrão para patrão. Existe um padrão para empregado. Que a Bíblia escreve. Existe uma forma. Eu sou cristão, mas eu compartilho conteúdo obsceno na internet. Não está no padrão, você não está agindo certo. Eu sou cristão, eu vou servir a Deus, mas eu vou servir a Deus com um monte de gente do mundo e praticando as mesmas coisas que eles praticam. Nós amamos a todos. Deus ama a todos e morreu por todos, e você não deve cortar relacionamento com pessoas por causa da sua fé, mas você deve cortar práticas. Pessoas podem estar perto, a prática delas não. Nós devemos ser o incômodo às pessoas do mundo. Nós devemos ser aqueles que quando chega, as pessoas olhem e falem: vamos parar de falar besteira porque fulano chegou. Vamos mudar de assunto porque é o padrão de Deus para as nossas vidas.
mas a gente quer ser diferente. Nós queremos, exigimos o nosso padrão, do meu jeito. É no meu tempo. É da minha forma. Eu vou servir a Deus da forma que eu quiser. Eu vou fazer do jeito que todo mundo faz. Meu querido, minha querida, busque a palavra do Senhor. O padrão que Deus estabeleceu para que você possa ser abençoado. E para terminar, ele termina dizendo que além de querer, que além de negar-se a si mesmo e ter um padrão, nós devemos tomar a nossa cruz. E aí eu já vi muita gente, né? Essa é a cruz que Deus me deu. Nossa, essa é a cruz que existe para mim. Essa é a cruz que eu carrego. Essa cruz que Deus me deu para carregar. E eu queria que você entendesse um pouco o que significa tomar a sua cruz. Porque tomar a sua cruz não é tomar um peso. Tomar a sua cruz não tem a ver com desgraça, tomar a sua cruz não tem a ver com derrota, tomar a sua cruz não tem a ver com peso, não é eu tenho que sofrer nessa vida. Meu querido, Deus não criou ninguém para sofrer. A Bíblia diz sim que existem lutas, não significa que eu tenho que me abater com elas. Jesus disse uma coisa é a situação ruim, outra coisa é eu me tornar uma pessoa abatida. Eu tenho poder para passar por toda a situação ruim, não que eu seja forte, não que eu seja sábio, que eu seja o cara que vai passar por toda a situação. Deus me dá condições. Pegar a sua cruz não é você assumir um fardo, não é você falar, olha, esse meu marido é uma cruz, esse meu filho é uma cruz, esse meu emprego é uma cruz, porque te faz mal. Muito pelo contrário, você deveria mudar essa situação. A cruz para Jesus era o propósito de vida dele, era o que ele tinha que fazer. O que Jesus está falando é que para nós seguirmos a Ele e encontrarmos com Ele nesse caminho, como exemplo que eu usei do café da manhã, para eu viver a minha vida dia após dia com a certeza de que vou ser salvo, com a certeza de que Deus está comigo, além de querer, além de tomar decisões diariamente, além de buscar em Deus a forma de viver cada dia, a forma de viver cada área, a forma de me relacionar, a forma de passar cada um dos meus dias, além de tomar decisões e além de buscar no Senhor a forma como isso deve acontecer, eu também preciso fazer o que deve ser feito. Eu tenho que ter um alvo. Eu tenho que ter uma referência. Eu tenho que ter um propósito. E disso a nossa geração sofre. Eu tenho falado em alguns lugares em que eu tenho pregado, em outras igrejas que eu tenho ido recentemente, antes dessa pandemia nos atacar, que a minha geração, talvez um pouco mais quanto os adolescentes de hoje em dia, vivem um problema grave. Nós não temos propósito. A minha geração, a geração que vem depois de mim, não entende propósito. Eu vou te dar um exemplo. Se você, os mais velhos que me ouvem, os mais novos, puderem perguntar para suas mães e as suas avós, há 30, 40, 50 anos atrás, quando meninas se reuniam, e meninas que estavam para se casar, quando noivas se reuniam, havia um assunto em comum do que era esperado das meninas de casamento. Todo mundo e toda a sociedade sabia o que se era esperado de uma mulher quando se casava e de um homem quando se casava, porque as pessoas entendiam o propósito do casamento. Então, os noivos estudavam bem um ao outro, pensavam na casa, o marido pensava no lar, em imobiliar sua residência, e já planejava o seu emprego, as moças pensavam no seu enxoval. Existiam regrinhas que, seja lá qual fosse o tipo de menina, podia ser do Brasil, de outro país, do Nordeste, do Sul, rica, pobre, para... Então, quando se juntavam para conversar, o assunto era o mesmo. Igualmente para os homens. Os jovens, há muitos tempos atrás, quando começavam a chegar perto da maioridade, existiam objetivos em comum. Até talvez não tão atrás, mas antes de completar 18 anos, eu reunido com as pessoas da minha escola, a gente sabia, queria tirar carta, queria um emprego, queria fazer uma faculdade. Os jovens tinham um ritual também para serem jovens.
Porque a gente sabia do propósito que a gente tinha. As mulheres, quando tinham filhos, e se elas se juntassem, as mães, para conversar, o assunto era em comum, porque as mães sabiam como ser mães. Os pais, a grande maioria, sabia o que era ser pai. Mas hoje a gente não tem mais isso. As pessoas casam para separar, isso é muito comum. A quantidade de pais largando filhos é assustadora, mas hoje em dia, mais assustadora ainda é a quantidade de mães abandonando os filhos. A quantidade de crianças que eu conheço sendo criadas pelos avós, não os avós que ajudam, mas sendo criadas pelos avós, é assustador. Antigamente nós tínhamos pais que abandonavam filhos, mas as mães não. Mas hoje em dia isso não existe. A quantidade de pessoas que nós vemos que entra para uma empresa e não tem noção de carreira, não tem noção de nada. Nós vemos na igreja, não estou falando só de ser pastor, sentido na sua vida. E você não vai perceber Jesus no caminho da sua vida se você estiver perdido. Você não vai ver a glória de Deus na sua vida se você não tiver projeto algum. Eu vou pedir para Deus me abençoar em quê? Deus vai me direcionar para quê? Se eu não quero ser pai, não quero ser marido, não quero ser profissional, não quero mudar o mundo, não quero ajudar na política, não quero o bem, não me junto a uma ONG, não participo de nada, eu não faço parte de nada. A cruz para Jesus era o projeto de vida dele. Tomar sua cruz não é tomar um peso, mas é tomar uma responsabilidade. Existe diferença entre culpa e peso e responsabilidade. Jesus não nos pesa, ele nos responsabiliza. O problema que você tem na sua casa não é culpa nem peso seu, é responsabilidade sua. Você tem que assumir e mudar. Você tem que ser pai, você tem que ser mãe, você tem que ser marido, você tem que ser esposa, você tem que ser patrão no caso de quem é, você tem que ser um bom funcionário no caso de quem é, você tem que ser um membro de igreja bom no caso de quem é, você tem que ser um líder bom no caso de quem é, mas você tem que assumir a sua responsabilidade, porque Jesus não tem pacto, aliança, e não encontra nenhum responsável no meio do caminho. Muitos também já ouviram falar sobre a passagem de Zaqueu. Nós temos até uma música, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Que é a passagem onde Jesus encontra com Zaqueu. Ele fala, vamos lá, Zaqueu, é o que eu disse, você não está impedido de ter amizades. Zaqueu era um homem impuro, porque ele roubava, ele era um bandido. Mas Jesus fala, vamos na sua casa, porque eu não vou praticar o que você pratica, mas eu não vou deixar de me assentar com você e comer. E Jesus passa a noite inteira com Zaqueu. Então, a vida de Zaqueu não tinha mudado e nada de novo aconteceu. Até que Zaqueu ele fala o seguinte, Senhor, eu me responsabilizo pelos erros que cometi. E se em alguém eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Não é culpa, não é peso. Não é que está pesando a minha consciência, é a minha responsabilidade. É o meu projeto a partir de agora, restituir quem eu roubei. Qual é o projeto da sua vida? Você que é pai, você que é mãe? Será que você é um bom pai, uma boa mãe? Não por culpa, mas você corrige os seus filhos, você orienta os seus filhos, você que é filho, você é jovem, está começando a vida, qual é o teu projeto? Você que é noivo, que vai se casar, você está se preparando para ser um bom marido? Você está se preparando para ser uma boa esposa? Você que deseja ser salvo, qual é o teu projeto para ser salvo? O que você faz de bom para a comunidade que você mora, para a igreja que você congrega? O que você faz de bom para as pessoas que necessitam, para aqueles que passam fome, para aqueles que estão em pânico no meio dessa crise? Qual a palavra que você tem dado? Qual a orientação que você tem fornecido? Qual é o teu projeto de vida? É espalhar besteira pelo mundo? É espalhar notícia ruim pelo mundo? Quem deseja e quer ter uma vida melhor, busque em Deus como fazer isso e tem um plano, tem um projeto, tem uma responsabilidade. Não basta você querer saber, você também precisa se responsabilizar. Não basta eu querer abençoar a tua vida. Não basta eu saber que para abençoar a tua vida eu preciso pregar a palavra.
Eu preciso ter o compromisso de num domingo, 7 horas da noite, parar tudo que eu estou fazendo, ligar as minhas redes sociais, colocar minha cara a tapa, pronto, sei que lá as pessoas vão me ouvir para dizer algumas verdades que eu possa ser julgado, mas é minha responsabilidade te orientar. Não basta eu querer que todo mundo que me ouve seja salvo, eu quero muito que todos sejam salvos. Eu quero que toda a minha família seja salva. Eu quero que todos que me ouvem sejam salvos. Não basta eu saber como ser salvo. Eu sei que tem que se batizar, ler a Bíblia, servir a Deus. Não basta eu saber, eu tenho que me responsabilizar. A sua salvação depende do seu querer, mas eu estou me responsabilizando em levar a verdade hoje para você. Eu estou me responsabilizando em pregar para você hoje uma verdade dura, mas uma verdade que pode salvar a tua vida. Não basta você querer que o teu filho ele tenha um caminho excelente. Não basta você saber como fazer isso. A faculdade, ele vai fazer um curso, ele vai para a escola. Você precisa se responsabilizar. Você precisa corrigi-lo, você precisa estar presente, você precisa fazer parte. Não basta você, quem é que casa pensando em destruir o seu lar? Ninguém casa. A gente casa querendo felicidade, a gente casa sabendo, todo mundo sabe que tem que ser fiel, todo mundo sabe que o marido sabe que tem que agradar a esposa sabe que tem que agradar o marido, todo mundo que casa sabe que tem que estar ali no lar, que tem que ter respeito. Ninguém é tão inocente que acha que pode ser infiel ou que não pode ser inocente, mas você tem que assumir responsabilidade. As coisas não estão boas na minha casa, eu assumo a responsabilidade de fazer o que tem que ser feito. Eu assumo a responsabilidade de guiar a minha esposa, de orar pela minha casa. Eu, esposa, assumo a responsabilidade de trazer paz para o meu lar, de ajudar a minha casa a seguir em frente. Todo mundo sabe, todo mundo que entra numa carreira, seja autônomo, seja CLT, deseja crescer, deseja realizar seus sonhos através do seu trabalho. Todo mundo quer isso. E todo mundo sabe como fazer isso, todo mundo sabe que tem que trabalhar, todo mundo sabe que tem que estar lá no horário, todo mundo sabe que tem que fazer alguma coisa. Não basta, você precisa ter a responsabilidade de, no meio de uma crise, bater no peito e falar: eu vou produzir melhor, eu vou fazer o que tiver que ser feito, eu vou tirar planos do papel, eu vou assumir a responsabilidade. Eu não vou jogar no governo se a minha empresa não está indo bem, eu não vou jogar a culpa no meu funcionário, no meu patrão se a minha carreira não decola. A responsabilidade é minha, eu vou tomar as rédeas da minha vida. E aí eu vou entrar no principal, na sua vida espiritual. A responsabilidade de você não crescer espiritualmente não é do seu líder, não é minha, não é do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha. A responsabilidade é sua. Todo mundo sabe e crê e quer agradar a Deus. Se eu for agora numa boca de fumo, se eu for agora num bar que estiver aberto com homens largados no chão de bêbado, se eu for agora conversar com mulheres de programa, garotas de programa e perguntar: você acredita em Deus e você quer desagradar a Deus ou agradar a Deus? Eu te garanto que a resposta é unânime: eu quero agradar a Deus. Esse é o querer de 99% das pessoas, com exceção dos ateus. Todas as pessoas que creem num Deus querem agradá-lo. E você sabe que você tem que fazer o bem, que você não pode matar, que você não pode roubar. Mas isso não é suficiente, você tem que assumir a responsabilidade. A responsabilidade não é só de Deus, é minha. A responsabilidade da salvação não é só de Jesus que morreu na cruz, mas é minha, de crer no sacrifício dele, de buscar a ele. A responsabilidade da manifestação do poder de Deus na minha vida é minha também. De pegar essa cruz, de assumir essa responsabilidade. Assumir a responsabilidade de, quando necessário, dar um basta em relacionamentos que me ferem e que ferem a minha fé, em amizades, dar um basta em situações que eu estou envolvido que acabam com a pureza, com a santidade de Deus sobre a minha vida. Eu preciso assumir a responsabilidade. Chega de dizer que a sua igreja não te acompanha, chega de dizer que os seus pais não te criaram no caminho certo, porque você é adulto para escolher a profissão que quer, você é adulto para escolher o caminho que vai seguir, você é adulto para saber se vai pular da ponte ou não. Então você tem que ser adulto para assumir a responsabilidade de ver Deus se manifestar na sua vida. A responsabilidade de dizer: eu não prosperei porque não fui fiel a Deus. A responsabilidade também é minha. Eu não tenho paz porque eu não tenho tomado as decisões corretas. A responsabilidade é minha.
Eu tenho sentido vazio porque tenho deixado Deus em segundo plano, esqueci dele, fui adicionando tarefas à minha vida e agora me sinto vazio. A responsabilidade de voltar a Deus é minha, a responsabilidade de buscar o caminho é meu, a responsabilidade de pegar uma palavra dessa e mudar a minha história é minha. E Jesus diz que aquele que quer, Jesus diz que aquele que nega a si mesmo e que vive uma vida nos padrões de Deus. E Jesus diz que aquele que se responsabiliza encontra a Ele. O meu desejo para a sua vida nessa noite, e aqueles que vão ver esse vídeo depois no YouTube, eu te digo com todo o meu coração, o meu desejo ao trazer essa palavra para você é que você encontre Jesus. Porque não há nada mais precioso do que encontrar Jesus. Não há nada mais alegre, não há nada mais prazeroso do que você encontrar Jesus na sua vida. Do que você acordar pela manhã, encontrar Jesus no teu dia. Do que você olhar para dentro da sua casa com todas as situações e problemas, encontrar Jesus ali. E ver que uma situação que estava fora de controle teve resposta, porque Jesus olhou para você. E no meio da necessidade, da escassez, ver a provisão, porque Jesus, Ele abençoa a tua vida. Não há nada mais prazeroso do que você encontrar com Jesus no caminho da sua história. No meio da insônia, encontrar Jesus na tua madrugada. Fechar os teus olhos e falar: Jesus, obrigado por estar aqui comigo. Querido, eu oro nessa noite e desejo nessa noite que você encontre Jesus. Que você encontre Jesus no medo que tem se instalado sobre a humanidade. Que você encontre Jesus no meio das dificuldades que tem passado. Que você encontre Jesus no teu trabalho. Que você encontre Jesus nos teus negócios. Que você encontre Jesus nos teus questionamentos. Não há nada como você ter dúvidas, questionamentos, medos e você encontrar Jesus e você obter resposta e você sentir paz, e você estar atribulado e levantar de manhã e sentir paz. Não há nada como encontrar Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite que você irá encontrar Jesus. Espírito Santo de Deus, eu oro nessa noite por cada um que me assiste, que me ouve, que recebeu essa palavra. Eu oro por aqueles, Pai, que um dia também ouvirão essa palavra, Deus. Pessoas que um dia talvez vão receber no WhatsApp, no YouTube, essa palavra. Eu quero profetizar, Pai, que essas pessoas possam encontrar ao Senhor. Senhor, aqueles que estão com insônia, aqueles que estão preocupados, aflitos, encontre o Senhor nessa noite. Aqueles que estão com medo, em pânico, encontrem ao Senhor, Pai. Espírito Santo, aqueles que estão passando fome, necessidade, falta de esperança no seu trabalho, no seu negócio, que eles encontrem Jesus. Que eles encontrem Jesus para que possam, Deus, prosperar. Que eles encontrem Jesus com provisão, com suprimento, com alimento. Que eles encontrem a segurança que só Jesus dá. Aqueles, Deus, que estão com um problema com seus filhos, com seus maridos, com suas esposas, casamentos abalados, famílias abaladas. Eu profetizo que eles encontrem Jesus nessa noite. Que eles encontrem a Ti, Jesus, essa noite. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Vai de encontro a essas casas, Pai. Vai de encontro a essas famílias. Vai de encontro a esses lares. Vai de encontro a cada um. Aquele que está de luto, aquele que perdeu alguém. Vai de encontro, Jesus. Porque você é o remédio para o coração partido. Você é o remédio para o coração aflito. Você é cura. Aquele que está quebrado.
Jesus, nós clamamos o teu santo nome. Aquele que está sujo, em pecado, afastado da tua igreja, vá de encontro a essa vida, que ele encontre Jesus hoje, para que quando as igrejas abram, os templos abram, essa pessoa possa correr para te encontrar, Jesus. Aquele que está desesperançoso, aquele que está vazio, que te encontre, Jesus. Que te encontre nessa noite, que te encontre no coração, na alma. Jesus, nós clamamos o teu santo nome. Vá de encontro àquele que está perdido, vá de encontro àquele que está cansado, vá de encontro àquele que não aguenta mais. Tu és Deus, nós queremos. Do teu jeito nós queremos, nos responsabilizamos essa noite por orar e clamar. Jesus, venha ao nosso encontro, Pai. Eu oro, Deus, eu peço. Há pessoas que estão me assistindo hoje, Pai, o Senhor fala no meu coração. Há pessoas assim me assistindo agora, aflitas, angustiadas, que estão com o choro preso na garganta. Jesus, encontra com essa pessoa agora, na sala de casa, ela está olhando o celular, vá de encontro a ela agora, Deus, e que esse choro que está engasgado saia e alivie o coração dela, Pai. Vá de encontro a essa pessoa que está no escuro agora, ouvindo, sem ideia do que será o amanhã, sem noção do que vai vir. Vá de encontro a essa vida, vá de encontro a cada pai, a cada mãe, vá de encontro a cada um, Jesus. Nós clamamos a Ti. Eu te peço, Pai, encontro a cada um, em nome de Jesus. Amém. Eu quero declarar isso sobre a tua vida nessa noite. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Que seja onde você estiver, da forma que você estiver, Jesus, Todo-Poderoso Jesus, Ele vai encontrar com você aí. Ele vai sentar ao teu lado nesse sofá. Ele vai deitar-se com você nessa cama. Ele vai enxugar as tuas lágrimas. Ele vai abençoar a tua vida. O amanhã é incerto, o amanhã é perigoso, o amanhã é devastador. Mas você não está indo de encontro ao amanhã, você está indo de encontro a Jesus. Deseje, busque, assuma as rédeas da sua vida, da sua casa, do seu trabalho, da sua fé, da sua salvação, porque você não precisa ir de encontro a um futuro, a um mundo, a um governo. Você não precisa de uma vacina, você não precisa de um auxílio do governo, você não precisa ir de encontro a isso, você precisa ir de encontro a Jesus. Ele abrirá portas para você, Ele irá curar você. Esse Jesus pode fazer o que nenhum homem pode. Esse Jesus pode te levar a viver o que ninguém pode. Talvez você esteja desesperado, talvez você esteja fazendo planos, talvez você esteja gritando por socorro. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Queira, busque, faça de tudo para ter um encontro com Jesus e sua vida será mudada. Eu quero ministrar ceia agora. Você que separou um pedaço de pão, você que separou uma bolacha, uma torrada, eu quero pedir que você levante isso na sua casa. E durante 1 minuto, você adora o Senhor. Feche seus olhos e fala: Jesus, o Senhor é o meu Deus. Eu te adoro. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Eu não tenho outro Deus além de Ti. Eu quero ceiar hoje em memória de Ti, Jesus. Porque um dia você deu a sua vida para que eu fosse salvo. Haverá a tua vinda, haverá a tua volta para me buscar, mas isso só acontecerá porque um dia o Senhor morreu naquela cruz. E eu te adoro por isso, Jesus. Eu te louvo, Jesus. Ah, Deus, que esse pão, essa torrada, essa bolacha, seja agora, Pai, o teu corpo que foi partido por nós. Nós consagramos a Ti esse pedaço de pão. Nós te adoramos, Jesus. Nós te exaltamos porque Tu és bom. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Pai. E nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Você pode participar do pão. Em 1 Coríntios diz que Jesus,
ele preparou a ceia para os seus discípulos, que era o último momento que eles teriam juntos. E ali ele pegou aquilo que tinha na mesa, o pão e o suco de uva. E ele usou aquilo para representar a morte dele. Ele disse, olha, tá vendo o que eu estou fazendo com esse pão? Ele rasgou o pão. Ele falou, isso aqui vai ser feito comigo. Vocês estão vendo esse copo de suco, esse suco concentrado? Meu sangue vai ser derramado todinho. Vocês sabem por que eu vou fazer isso? Para que vocês sejam salvos. Para que vocês não vão para o inferno, mas para que vocês possam ir para o céu. E ele dá uma orientação, ele fala, sempre que vocês puderem, se reúnam e lembrem-se do meu sacrifício. Lembre-se do meu corpo que foi partido por vós, que é o pão que nós comemos. E lembre-se do sangue que eu derramei. Quando você participa da ceia, quando você come e bebe numa ceia, você está dizendo, Senhor, eu aceito a salvação. Eu me lembro, eu creio. Eu estou fazendo um símbolo aqui. Teu corpo foi rasgado por mim. Teu sangue foi derramado por mim. E eu, Jesus, creio nisso. E mais, eu creio que o seu sangue foi derramado por mim e pagou o preço para que eu pudesse ser livre, para que eu pudesse ser salvo, para que eu pudesse ter uma vida nova. E é isso que nós vamos declarar agora. Levante esse suco mais alto que você puder. E declare comigo, aonde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está, inferno, o teu aguilhão? Vencida foi a morte pela vida, o meu Redentor vive. Declara novamente, o meu Redentor vive. Participe do suco comigo. Glória a Deus. Feche os seus olhos por mais um minuto. E com toda a alegria do seu coração, repita essa oração comigo. Senhor meu Deus, nesta noite, eu declaro que eu terei um encontro contigo. Eu creio que o Senhor veio em minha direção. Eu recebi uma palavra e eu declarei nessa ceia que eu sou salvo e que eu terei uma vida abençoada. Senhor, nessa noite, eu escolho, eu decido, eu busco, eu me responsabilizo para viver uma caminhada contigo, para viver um mês de abril contigo, para ter, Pai, um mês abençoado, para receber do Senhor a graça, para receber do Senhor o poder que vai me livrar, que vai me sustentar, que vai me ajudar. Senhor, eu declaro a tua bênção, a tua proteção sobre a minha família, sobre os meus negócios, sobre a minha fé, sobre a minha vida. Em nome de Jesus, eu vou orar por você encerrando. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um dos meus irmãos. Eu sei que o Senhor já foi de encontro e continuará nessa caminhada, Deus, abençoando a eles. Abre as portas que devem ser abertas, fecha as portas que devem ser fechadas. Que os teus anjos se acampem ao redor de cada um, que a tua graça alcance a cada um. Pai, em nome do Senhor Jesus, vá de encontro àqueles que estão doentes, vá de encontro àqueles que estão desempregados, vá de encontro àqueles que estão necessitados. E que eles possam ser abençoados pelo Senhor, que eles possam ser cuidados pelo Senhor. Eu abençoo a cada um, eu declaro a bênção do Senhor sobre cada família. E eu declaro, Pai, que essa palavra frutifique. O Senhor ainda vai falar aos corações, o Senhor ainda vai tocar nos corações. Eu profetizo que haverão mudanças, haverá crescimento, haverá novidade de vida, haverá, Deus, ousadia, para que aqueles que ouviram e creram na Tua palavra possam tomar as escolhas, possam buscar, possam se responsabilizar por uma vida nova, por um poder novo, por uma situação de vida melhor. É o que eu profetizo sobre cada um, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo e o poder de Deus seja com cada um de você, hoje e para sempre. Que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém?